Olá, seja muito bem-vindo ao nosso encontro do dia. Espero que você esteja bem. Bom, continuando a nossa devocional, ainda vamos continuar falando sobre a questão do coração. E hoje nós vamos falar quando o coração se desvia. O nosso coração, ele pode facilmente se desviar por uma direção para o qual não deveria ir. Olha que Jesus fala para Paulo: então o Senhor me disse, vá e eu enviarei para longe aos gentios, né? A gente precisa ter clareza que o chamado do apóstolo Paulo, né, por mais que ele amasse os judeus, mas foi para o gentio. Mas o Paulo, ele tinha um coração tão voltado para os judeus que ele queria pregar para os judeus, né? A tal ponto dele falar assim, por mim eu iria para o inferno para que meu povo, judeus, entendesse que Cristo, né, é o Senhor e tal, e Salvador, né? Então, olha como o coração dele estava voltado para aquilo que Deus não tinha falado para ele, né? Em questão dos judeus. Deus tinha falado para ele, olha, eu te enviei para os gentios, né? Então, muitas vezes, Paulo, ele foi obediente mais questão de pregar para os gentios, quando às vezes ele estava ali pregando para os judeus, e aí houve uma perseguição terrível contra a vida dele, e aí sim ele ia e pregava para os gentis, né? Mas ele sempre estava querendo ir numa sinagoga, sempre estava querendo pregar para os judeus, né? Então, quando nós não, às vezes queremos fazer algo que está lá, sabe, assim, eu não sei por que ele tinha essa questão, né? Mas provavelmente era uma questão do coração dele, que ele tinha escrito, que eu acho que por ele ter perseguido muito o povo judeu, talvez ele tenha deixado isso se escrever no coração ao ponto dele falar, não, agora eu tenho que reparar os meus erros e tal, e para que eles possam entender quem é Cristo. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque houve muita perseguição na vida de Paulo por conta disso, né? Por conta dele querer estar o tempo todo ali, falando para os judeus. Então, às vezes, a questão do nosso coração, aquilo que nós escrevemos, muitas vezes está levando nós para um caminho que não é para nós ir. Então, e isso traz consequências para a nossa vida, né? Então, como o coração se desvia? Existe um padrão que sempre é visto quando o coração se desvia, né? Então, Deus nos criou de forma que Ele seja a fonte de provisão. Então, quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, quando nós queremos resolver da nossa maneira, quando nós achamos, eu acho que é assim, eu acho que eu devo fazer isso, né? E nós tomamos decisões em cima daquilo que nós achamos, né? Em cima daquilo que nós analisamos. E é muito sério, porque nós temos que entender a direção de Deus para a nossa vida, né? Então, todos nós temos necessidades. A questão é como lidamos com ela. Fazemos do nosso jeito, fazemos como queremos, né? Então, se todos nós temos necessidades, não for suprida pelo Senhor, o nosso coração pode perecer. Então, nós temos que entender que nem sempre aquilo do jeito que eu quero que aconteça vai acontecer. E eu tenho que tomar cuidado quando aquilo que eu quero que aconteça do jeito que eu quero que aconteça, não acontecer, eu não permitir que isso escravize as minhas emoções e o meu coração. E me deixa com uma dependência emocional, porque muitas vezes nós criamos algo no nosso coração e queremos que ele aconteça daquela forma e daquele jeito. E Deus tem os meios e a forma dele agir. E muitas vezes pode ser bem diferente daquilo que eu e você escrevemos em nosso coração. Então, por exemplo, tem pessoas que são viciadas em compras, em comidas, em diversão, sucesso, fama, né? Outras coisas assim. Então, esse vício nada mais é do que a expressão de um coração insatisfeito. Então, você vê que a pessoa ela tem uma necessidade de suprir algo em alguma coisa. Então, ela sempre vai estar ali, né, comprando ou viciada em alguma coisa, algo está faltando ali, né, uma provisão de Deus para suas emoções, né, ela se conectar melhor com Deus, ela entender a vontade de Deus. Então, algo tem ali que está fazendo ela fazer um refúgio em coisas, circunstâncias, compras, né. Então, quando permitimos encontrar satisfação fora do Senhor, nós sempre vamos estar à busca e nunca vai ser satisfeito. Então, quando não é uma coisa é outra, quando não é uma vontade é outra, quando não é um vício é outra. Então, nós temos que entender que a nossa satisfação está no Senhor e não das coisas ser resolvida à nossa maneira e do nosso jeito. Então, depois que a gente entende a importância do poder do coração, a gente deveria de ter um desejo profundo
das motivações ocultas, porque existem motivações ocultas. Então nós temos que analisar por que que isso está me irritando tanto, por que que eu estou comprando tanto, por que que eu tenho essa necessidade de ser aceita, por que que eu tenho essa necessidade das pessoas me ouvirem, por que que eu tenho essa necessidade de ser elogiada, de ser reconhecida. Então nós temos que vasculhar, né? Fazer perguntas para nós acharmos coisas que muitas vezes nos impedem de viver aquilo que Deus tem para nós, né? Então nós não podemos mudar nada do que as pessoas fizeram por nós, né? Quem fez, fez. Não dá para você mudar nada o que a pessoa fez, né? E nem querer achar o motivo. Porque muitas vezes nós queremos ficar achando motivo. Ai, por que será que a pessoa agiu assim comigo? O que será que eu fiz, né? E isso é uma tortura psicológica para o seu coração terrível. Não faça isso. Não queira achar o motivo porque fizeram o que fizeram com você. Não faça isso com você, né? Não importa o motivo. Já fizeram, acabou, já foi feito. Agora, o que você tem que pensar é o que você vai fazer a partir de agora com você, com a sua mente, com as suas emoções, com a direção que Deus está dando para o seu coração. Então, não permita que o que as pessoas fizeram para você domine e direcione sua vida para o resto da vida. Então, é muito importante a gente ter essa consciência. Então, quando você foi salvo, você recebeu um homem espiritual. Gente, você tem o Espírito Santo habitando em você. Você tem verdades que cura, que sara a sua vida, que sara a sua mente. Então, viva em cima dessas verdades e não em cima daquilo que fizeram com você ou falaram de você, né? Então, existe verdades pura, transformadora, de cura para a sua vida aí dentro de você. Se achegue a ela, se enche dessas verdades para que você possa viver uma vida de sobrenatural. Uma vida da qual o Senhor está te motivando, o Senhor está te direcionando, né? Não são circunstâncias, não são pessoas, né? Então, que você viva essas verdades dia após dia. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam estar sendo abençoadas como você está sendo. Deus abençoe.